O fardo de Atlas e o declínio da Alemanha, o peso de Atlas. Na mitologia grega, Atlas foi um titã condenado a carregar o céu sobre seus ombros. Com o tempo, sua função foi além da simples sustentação do firmamento. Ele se tornou o guardião da humanidade, sustentando não apenas o céu, mas também os sonhos, esperanças e fragilidades das pessoas. Diariamente, Atlas sentiu o peso dos pedidos, orações e súplicas daqueles que confiavam nele. Cada apelo era como uma nova rocha em seu fardo. Invisível, mas essencial. Ele sustentava o mundo sem receber qualquer reconhecimento. Porém, a ingratidão humana crescia. Em vez de gratidão, Atlas recebia apenas mais exigências. Ninguém se preocupava com seu bem-estar ou com o peso cada vez maior que ele carregava. O que as pessoas queriam era simplesmente mais. Até que um dia, algo se rompeu dentro do Titã. Sobrecarregado e esgotado, ele decidiu largar seu fardo. Sem seu suporte, o mundo que dependia dele desmoronou. Só naquele momento os homens perceberam que ele não era eterno e que, ao cair, arrastava todos consigo. A Alemanha, o Atlas da Europa, na economia europeia. A Alemanha tem um papel semelhante ao de Atlas. Seu desempenho financeiro sustenta toda a União Europeia. A análise do cenário econômico europeu mostra que a Alemanha, com um PIB de 4 trilhões de dólares, é o grande pilar da região. Ao somarmos a economia de diversos países menores, percebemos que juntos eles equivalem à economia alemã. Enquanto algumas nações contribuem mais do que recebem, outras dependem fortemente do suporte financeiro da Alemanha. Os países que mais contribuem estão no topo da lista, enquanto aqueles que mais recebem aparecem na parte inferior. Entre todas as nações, a Alemanha é a que mais sustenta a União Europeia, com uma contribuição líquida de 25 bilhões de euros, valor 2 vezes maior que o da França, que ocupa o segundo lugar. O fim do milagre é alemão, mas esse Atlas europeu começou a ruir. O período de prosperidade econômica da Alemanha chegou ao fim, e toda a Europa enfrentará as consequências disso. Os principais veículos de comunicação já alertam para o colapso iminente. De acordo com a BBC, The Economist e CNN, a maior economia da Europa encolheu pelo segundo ano consecutivo. A Alemanha agora está à beira de seu maior colapso econômico desde a reunificação, em 1990. Os sinais dessa crise já são evidentes. Protestos simbólicos ocorrem em todo o país, com cidadãos enterrando empresas icônicas como a Volkswagen. A Federação das Indústrias Alemãs emitiu um aviso preocupante. Estamos enfrentando a recessão mais longa desde a reunificação do país. O presidente da federação destacou que o setor industrial sofreu um duro impacto. As fábricas estão com pedidos reduzidos, máquinas paradas e investimentos suspensos. Ele ainda afirmou: nunca vi um cenário tão pessimista nas indústrias alemãs. A decadência industrial não surgiu de repente. Desde 2018, quando a produção atingiu seu auge, a Alemanha tem postergado reformas essenciais, acumulando burocracia e negligenciando investimentos estratégicos. Um brasileiro na Alemanha. A Alemanha sempre foi admirada por sua disciplina, organização e eficiência. No entanto, apesar de muitos avanços, o país mantém processos burocráticos extremamente antiquados. Para quem conhece a cultura alemã, fica evidente o quão sério os alemães levam normas e hierarquias. Uma experiência pessoal ilustra isso bem. Ao atravessar a rua com o semáforo vermelho para pedestres mesmo sem carros por perto levei uma bronca severa de um alemão. Para eles, regras devem ser seguidas à risca, sem exceções. No entanto, o país que um dia foi modelo de eficiência agora enfrenta grandes desafios. A Volkswagen, por exemplo, anunciou a demissão de 60 funcionários no último ano. Além disso, a indústria alemã, antes imbatível, está perdendo espaço para os concorrentes chineses, que produzem a custos muito menores. A perspectiva dos alemães. A imagem internacional da Alemanha ainda é a de um país próspero, onde todos dirigem carros de luxo e desfrutam de uma excelente qualidade de vida. Mas para os próprios alemães, a realidade tem sido bem diferente. Uma cidadã alemã analisou os fatores que levaram a essa transformação. O fim do fornecimento de gás barato vindo da Rússia. A transição energética acelerada, sem planejamento adequado. O aumento descontrolado da imigração desde 2015. Ela enfatizou que muitas dessas decisões foram feitas pelo próprio governo, sem considerar seus impactos de longo prazo. A crise energética alemã, a interrupção do gás russo afetou drasticamente a indústria alemã,
elevando os custos de produção e tornando seus produtos menos competitivos no mercado global. Enquanto isso, as indústrias chinesas se fortaleceram, dominando o mercado com preços mais acessíveis. Além disso, a Alemanha tomou decisões equivocadas ao desativar fontes de energia tradicionais antes de garantir alternativas viáveis. Quando Vladimir Putin percebeu essa vulnerabilidade, reduziu o fornecimento de gás, aprofundando ainda mais a crise. O declínio da indústria alemã. Além da crise energética, a demanda global pelos produtos alemães diminuiu. O aumento dos custos de produção resultou em preços mais altos, reduzindo sua competitividade em mercados importantes como China e Estados Unidos. Isso afetou diretamente setores fundamentais para a economia alemã, como indústria automobilística, indústria química, indústria metalúrgica. Essas áreas, que sempre foram a base do crescimento econômico alemão, agora enfrentam um declínio preocupante. A inflação e o impacto no consumidor, o colapso industrial e a crise energética não atingiram apenas as grandes empresas. A inflação disparou, encarecendo bens essenciais como energia e alimentos. Isso reduziu o poder de compra da população e desacelerou o consumo interno, aprofundando ainda mais a recessão. Muitas dessas dificuldades poderiam ter sido evitadas com uma abordagem mais estratégica e pragmática. No entanto, o governo optou por seguir ideologias, e agora a população está pagando o preço. O problema da imigração. A imigração sempre foi um tema delicado na Alemanha, mas recentemente se tornou um problema ainda mais evidente. Enquanto alguns imigrantes conseguem se integrar bem, muitos não se adaptam às normas e costumes locais, o que gera conflitos e tensões sociais. A aceitação do imigrante depende de sua capacidade de adaptação à nova cultura. No entanto, quando há uma resistência em mudar comportamentos e valores, a sociedade alemã enfrenta dificuldades para absorver essa nova população. Conclusão: a soma desses fatores, crise energética, colapso industrial, inflação e tensões sociais, colocou a Alemanha em uma situação crítica. O Atlas da Europa está prestes a desabar, e o impacto disso será sentido por toda a União Europeia.